e segurança cibernética nos serviços públicos. E para tal, conforme já foi mencionado, temos conosco o senhor William Oliveira, que vem pela TISTEC. E depois temos também o Felipe Redke, que vem pela ETIC. O senhor Ivo Martins, que vem pela Aurora Boreal. E, por último, e não menos importante, está o senhor Alcides Miguel, que vem pelo Banco Atlântico. Acredito que todos nós temos noção, ou para quem não tiver, este é o privilégio, a oportunidade de ter. Dizia eu, temos noção do que é a digitalização. E este, como sendo a palavra-chave deste evento, aliamos a esta palavra o conceito de segurança. Então, este painel vai debater essencialmente sobre digitalização versus segurança cibernética, especificamente no setor público. Lá mais para frente, claro, vamos poder abrir mais o nosso tema. Então, dando já a palavra para os meus convidados, os preletores, eu gostaria que respondessem uma pergunta, todos, que cada um desse a sua opinião, né? Uma vez que estamos a falar sobre a digitalização nos serviços públicos, e acredito que os senhores aqui têm contato com os serviços públicos, uns por meio de consultoria, outros por outros meios também. Perguntei a seguinte: como é que avaliam as infraestruturas existentes atualmente para abarcar este processo da digitalização? Começamos escalonavelmente. Começando por aqui. Vamos por aqui. Primeiramente, queria dar a todos um bom dia, né, por estarem aqui hoje. E agradecer, logicamente, o convite do portal de TI, a TISTEC, para esse importante evento. Bom, é uma pergunta interessante, né, porque no final das contas ela está no cerne de tudo. E a digitalização dos serviços públicos é, de certa forma, um grande desafio para o governo angolano. Na verdade, para todos os governos, tá? São, né, daquilo que é o IGOV, né, modelos de IGOV. E o que acontece é, as infraestruturas que nós temos hoje em Angola, elas atendem efetivamente essa demanda de digitalização e principalmente os pesos e contrapesos da cibersegurança, porque a digitalização é como se fosse um carro, né? Ela quer uma Ferrari, né? E ela está ali querendo ir em alta velocidade, e a gente precisa andar rápido, mas a cibersegurança é os freios desse veículo, né? E muitas das vezes, né, as pessoas querem ir mais rápido, mas precisam ir com segurança, tá? O fato é que nós temos infraestruturas, talvez o maior desafio para nós aqui é que muitas das vezes a maturidade das entidades são muito diferentes, não são homogêneas, tá? Então eu posso falar, por exemplo, de uma entidade como o Banco Central, o Banco Nacional de Angola, que tem uma determinada maturidade. Eu vou falar de uma outra entidade que a maturidade está um tanto quanto distante. Então, uniformizar as infraestruturas tecnológicas do país, eu acho que é um principal desafio, tá? Para que todos tenham as mesmas ferramentas, porque fica muito difícil você, muitas das vezes, comparar, e que os meus colegas aqui de painel podem colaborar com isso, né? Principalmente a gente que somos consultores, prestamos serviço, né? Muitas das vezes é muito difícil você comparar determinadas entidades, o seu nível de maturidade, seja maturidade tecnológica, seja conhecimento. Então, para não me alongar muito, logicamente dar espaço também para os meus colegas, para mim o principal desafio, tem muitos, tá? Mas um dos principais desafios é homogeneizarmos, consolidarmos as infraestruturas tecnológicas das entidades e colocarmos todas elas no mesmo patamar. Boa, bom dia a todos. Daqui é Felipe, da ETIC.
Um bom dia. Obrigado pelo tempo de vocês estar aqui hoje. Me permita, Cassicato, tu já me conheces, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria de conhecê-los um pouco melhor. Quantos aqui trabalham no governo ou em setor público? Por favor, levantem a mão, para que a gente vos conheça um pouco melhor. Ok. E quantos desses que estão aqui, que trabalham no setor público, ou empresas públicas, ou governo, ou militares, naturalmente, trabalham na área de tecnologia? Ok, muito bem. Bem, eu, há 15 anos atrás, quando eu escolhi Angola como minha casa, de lá para cá, Angola cresceu muito, evoluiu muito. E eu lembro que, na altura, nós usávamos Movinet como internet, era o que nós tínhamos, né, naquela altura, 256 capas. Depois começou a se surgir mais e mais operadores de internet e tudo mais, e isso facilitou muito. As infraestruturas melhoraram, é evidente, né, melhoraram muito nesses últimos 15 anos que eu estou cá, e coisas para o bem e para o mal nasceram com isso. Para o mal, naturalmente, mas para o bem também, nós temos hoje o acesso a infraestruturas no país que antes nós não tínhamos, né? Desde estradas até serviços de telecomunicações, data centers, para que a gente possa alojar serviços e aí por diante. E para que eu não me alongue, e conhecendo que temos aqui pessoas que trabalham na área técnica de TI de governos, eu penso que um dos nossos principais desafios, e isso tem sido até um ponto positivo na minha opinião, é que Angola começou a ter mais os pés no chão quando se fala de investimentos de infraestrutura de tecnologia. Alguns anos atrás, nós falávamos em projetos megalômanos, muitas das vezes superdimensionados para o que era a necessidade na altura, e hoje nós já estamos, talvez aí pela falta de dinheiro que tivemos nos últimos tempos, e todos os desafios, primeiro lá com a crise do petróleo, depois com o Covid, orçamentos, etc., fizeram com que a gente pensasse melhor em qual investimento fazer de infraestrutura. Porque não adianta gastar, e me perdoem os fabricantes, talvez que possam estar aqui, de tecnologias e tudo mais, que às vezes querem só vender, né? Aquela infraestrutura cara, e depois aquilo se perde em pouco tempo. Então, em resumo, eu entendo que, como dizia aqui o meu colega de painel, William, é fundamental nós medirmos a maturidade das instituições quando nós falamos de infraestrutura. Algumas têm muita maturidade e outras ainda nem tanto. Eu acho que o nosso papel, como profissionais da área de tecnologia, é ajudar a nivelar, sim, essa maturidade sobre o que realmente é preciso, o que realmente eu tenho, o que eu não tenho, para conseguir garantir infraestruturas de missão crítica, que contenham contingência, etc. Me perdoem e obrigado pelas informações. Se deixar, eu falo o dia inteiro, você sabe. Sei. Na sequência, Ivo. Obrigado. Olá, muito bom dia. O meu nome é Ivo Martins, por parte da Aurora Borealis. Quero desde já agradecer o convite que me foi endereçado pelo Portal TI e toda a gente que contribuiu para que este tipo de eventos possa acontecer, os parceiros, todas as individualidades que estão aqui hoje presentes. De facto, que os meus colegas de painel penso que tocaram num ponto muito importante. Esta questão da maturidade digital, da maturidade e as assimetrias que podem haver entre as várias instituições ou organismos quando nós incitamos projetos ou programas de modernização digital ou digitalização dos serviços públicos, como queremos chamar. Portanto, isto, por norma, os projetos de sistemas de informação já são projetos tipicamente complexos, não é? Agora, conseguirmos esta orquestração entre várias entidades, porque mesmo dentro do setor público há entidades com níveis de maturidade diferentes. O que eu vou encontrar, se calhar, num determinado ministério, não vou encontrar no outro. O que vou encontrar num determinado instituto, não vou encontrar no outro. E às vezes até temos surpresas agradáveis. Eu estava a comentar aqui antes, e confidenciou comigo, Filipe. Às vezes até conseguimos encontrar pessoas fora de Luanda, não é? Em que as pessoas têm a atitude, a postura correta, como é que eu ia dizer, têm aquela curiosidade de ir atrás e de se apropriar depois também dos projetos, não é? Portanto, os programas de modernização digital visam essencialmente a redução de custos, o que nós queremos, o aumento da transparência, a relação e a envolvência
entre o que é o Estado ou o Governo, portanto, com os seus cidadãos e as empresas, não é? Porque, essencialmente, a interface, nós quando falamos de modernização, eu como cidadão, como utente dos serviços públicos, eu quero é ver a minha vida simplificada, não é? Eu, se calhar, não quero ir para uma fila de um guichê para pedir um alvará ou para pedir uma declaração qualquer, não é? Mas também não nos podemos esquecer que há toda a componente de digitalização dos serviços que acontece nos bastidores e que é preciso acontecer dentro das próprias instituições, apesar de não ser visível, se calhar, para o cidadão comum, não é? Muitas iniciativas estão a ser feitas, todos os governos têm esses desafios, e eu concordo, não é só aqui em Angola. Aqui na região temos exemplos como, por exemplo, o Benin, que tem um portal de serviços, um catálogo de serviços de digitalização que está disponível online. Acho que em 2021 eles, inclusivamente, têm um processo de criação de empresa na hora. Eles são um pouco fora de série nesse sentido, até foram um caso de estudo, em que é possível criar uma empresa em menos de 3 horas. Okay? Portanto, não sei particularidades depois de alvarás específicos para determinadas atividades ou não, mas a verdade é que é possível. E nós vemos muitos outros programas de digitalização que visam facilitar a vida ao cidadão, noutras latitudes também. Eu não me queria alongar muito, queria só terminar aqui a minha primeira intervenção com... Existem muitos benefícios neste tipo de programas, temos que acertar as assimetrias, porque senão fica muito difícil que estes projetos tenham sucesso. Eles, por natureza, já são complexos, ou o orçamento derrapa, ou o tempo de execução não é o mesmo, ou o âmbito, às vezes, fica um bocadinho aquém do que esperávamos. Mas isto não é uma realidade só na implementação de projetos de modernização no setor público, isto é no setor privado também. Para terminar, existem benefícios, existem desafios, mas também existem alguns riscos. E eu queria só destacar aqui um dos riscos, que é à medida que nós vamos disponibilizando serviços públicos, vamos aumentando a nossa superfície de exposição, não é? Porque se nós passarmos de um governo que não tem serviços, não é? Atenção, tempo. Ok. Então, só terminando, que é a exclusão digital, não é? Ou seja, temos que olhar também, não temos as pessoas e os cidadãos com o mesmo nível de literacia digital, não temos com o mesmo nível de literacia financeira, e isso às vezes podemos deixar algumas pessoas para trás, não é? Isso é sempre uma preocupação neste tipo de processos. Mas se calhar mais à frente, alongo mais. Peço desculpa. Clites. Pronto, renovados votos de bom dia a todos. Em relação à questão que colocou, Infraestrutura. O tema das infraestruturas e o tema da maturidade. É um pouco complexo analisar a maturidade quando tu não tens uma framework para a qual tu vais analisar essa maturidade, né? Então era importante primeiro que o Estado, nós temos acho que é o INFOSE, o Instituto de Fomento da Sociedade de Informação, primeiro definisse uma framework que todos os organismos públicos deveriam estar regulados por. Imagina que vamos dizer que todos os organismos do Estado devem estar em conformidade com o COBIT. Prontos. E aí nós podíamos depois poder avaliar o nível de maturidade dos organismos face a essa framework. Né? Porque nós não podemos dizer que essa entidade tem maior maturidade em relação àquela se nós não tivermos uma base por qual nós vamos medir essa maturidade. Depois, o tema das infraestruturas também é importante nós olharmos de baixo para cima, porque eles tenham acesso à informação e que não seja um privilégio, né? Porque hoje em dia ter dados ainda é um privilégio, ainda custa caro ter acesso aos dados. Aí facilitará nós termos sistemas digitais disponíveis para todos. Depois tem outro tema que o William falou, que eu também gosto de fazer referência. Quando nós olhamos para o tema da cibersegurança, eu gosto de dizer que a cibersegurança é como os travões da estrutura crítica. Mas depois a aplicabilidade dessas leis dos organismos públicos não é visível. E quando tu olhas para o setor financeiro, o BNA lançou um aviso em 2020, que é o aviso 8/2020, e que tem um conjunto de diretrizes que obriga as instituições financeiras a cumprirem. O ano passado lançou uma nova diretiva, que é a diretiva
2022, se não estiver enganado, que também tem um conjunto de diretrizes para a gestão do risco, né? A gestão de risco cibernético. O que eu entendo é que é necessário que exista um organismo de Estado, eu acho que já existe, que é o Infose, se não estiver enganado, nas conversas que ia tendo com os colegas do Ministério do MINTIC, acho que é isso. Infose, o IMA. Sim. Eu acho que deve existir um organismo de Estado que regule toda a atividade do Estado em termos de sistema de informação, ou da presença do Estado no sistema de informação. O William falava há pouco do e-govern. É necessário que exista uma entidade que faça o enforcement dessas leis que existem. Ou seja, existe a lei de proteção de dados, existe agora a APD, que esteve aqui presente no painel da manhã. É necessário que a APD atue efetivamente e garanta que os organismos de Estado, agora falei do portal do contribuinte, que os dados dos cidadãos estão efetivamente salvaguardados, seguindo os princípios que estão estabelecidos nessas leis. Ou seja, o que me parece é que, como não existe um organismo que faça o enforcement dessas normas que o país vai produzindo, faz com que exista um desnivelamento muito grande. Por exemplo, tens um Minfin que se calhar está a anos-luz, depois tem outros organismos de Estado que estão muito aqui atrás em determinadas matérias. Eu acho que é importante existir já existe, é a minha convicção, que faça esse nivelamento, conforme existe para o setor financeiro, que é o BNA. Né? O BNA vai fazendo esse papel e faz com que os bancos efetivamente tenham que estar a um nível, uma baseline definida. Ok. William deu aqui um sinal. Assim, na verdade, só dispõe-se a criar governance frameworks para o setor, né? O IMA, acho que é a entidade mais nova que foi construída para definir ali as bases da modernização do Estado, né? Instituto de Modernização Angolano. E, de certa forma, o que acredito que falta é que essas entidades, elas, de fato, consigam exercer, né, aquilo que foram previsto ser feito, né? Muitas das vezes as entidades, elas ficam no papel, elas são criadas e depois não conseguem ter tração, acho que a palavra certa é essa, é tração, para fazer com que as coisas de fato ocorram. Até porque, e passa um pouquinho para o que o colega Felipe falou aqui, há sim uma melhora nesse sentido, mas ainda há muita disfunção, né? As entidades ainda fazem coisas muito separadas, ainda há falta de consolidação nas ações, há muita dispersão, né? E quando você tem dispersão, você perde dinheiro, porque há muitas das vezes duplicidade de investimento, há muitas das vezes falta de estratégia nesse investimento, um vai para um lado, outro vai para o outro, entendeu? Então, acho que ainda precisamos de nos organizar mais nesse sentido, as entidades precisam ser um pouco mais empoderadas nesse sentido, porque as realidades são adversas, né? A gente agora está com um processo de expansão para as províncias, para se ter uma ideia, e a gente já tem clientes que estão, sei lá, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, é muito díspare, né? E isso atrapalha muito o próprio Estado. Então, acho que essas entidades, elas possam, de fato, exercer esse papel com a devida anuência do topo, para que as coisas, de fato, aconteçam, acho que é uma questão primordial, além de outras, né? Mas essa eu acredito que seja uma situação, uma condição sine qua non. Ok. Esta é uma estratégia. Ivo, qual deve ser a estratégia a adotar neste processo de digitalização? E agora podemos já incluir a questão da segurança, porque o nosso tempo já é pouco. Qual deve ser a estratégia? Ivo, depois o Felipe. Felipe gosta de terminar. Muito bem. Relativamente à estratégia para cibersegurança, segurança no sentido mais lato, de facto, que o colega da banca mencionou, deve ser dos poucos setores que, de facto, têm um blueprint ou uma framework bastante mais madura, e isso deve-se também pela força que tem o Banco Central, que visa também garantir a estabilidade do sistema financeiro, não é? Não nos podemos esquecer que a cibersegurança não é uma questão meramente tecnológica, não é um fim, mas no final do dia, é a gestão de risco, não é? Estamos a gerir risco, seja ele qual seja a atividade do setor financeiro ou outras entidades críticas. Podemos estar a falar do setor dos transportes, do setor de energia e águas, o setor agora espacial, não é? Com o satélite, tudo
nós temos um conjunto de entidades e infraestruturas críticas que também merecem a devida atenção. Eu, da informação que tem circulado, eu penso que estão a ser já tomadas algumas medidas. O ano passado falou-se já da elaboração da Estratégia Nacional de Cibersegurança, que iria para consulta pública muito em breve. Penso que o órgão, e há bocado estamos a falar qual é que seria o órgão, existe a Direção Nacional, corrija-me se estiver enganado, sim, a Direção Nacional de Políticas e de Cibersegurança, que está afeta ao Mintix, penso eu. Portanto, é uma direção que tem esse trabalho em mãos. Esse vai ser um instrumento muito importante, porque podemos fazer uma série de ações dispersas, mas de facto se não tivermos o documento reitor e a estratégia em que nós depois, é a partir daqui que são desdobradas todas as ações, podemos estar a fazer duplicação de esforços, sejam esforços financeiros, seja duplicação até de iniciativas. Portanto, quer dizer, as fórmulas estão um bocadinho aí. Acho que o setor financeiro é um setor, é um bom exemplo do que se faz. Adota regras internacionais, normas, é altamente regulado. Não é só as ISO 27001, não é só as NISTs, é também os PCI DSS. Tem um conjunto, uma panóplia de normativos, não só internacionais, mas também nacionais, que merecem a nossa atenção. Talvez, à semelhança do que a própria APD é um órgão que tem a sua autonomia administrativa ou financeira, e para fazer-se valer, para o órgão de cibersegurança, talvez mereça alguma reflexão de pensar se não faria sentido de existir um órgão também isolado, uma espécie de agência, ou um Centro Nacional de Cibersegurança, que também tenha o mesmo tipo de autonomia para supervisionar, para regular e para sancionar também. Caso contrário, podemos ficar aqui um bocadinho no que toca a matérias de cibersegurança, não é? E segurança da informação. Filipe? Cascato, a gente pode passar o dia falando sobre esse assunto, não temos o tempo, né? Então me permita a ousadia de pensar de forma simples, né? Por que os bancos investem tanto em tecnologia, em cibersegurança? A resposta é óbvia, porque tem medo de perder dinheiro, né? Tem medo de perder dinheiro, então tem que atender bem o cliente, manter contingência, manter backups, e etc, etc. Por que eu ponho portões e grades na janela da minha casa? E eu gosto muito de pensar de forma simples. Por que nós fazemos isso? Porque temos medo de ser assaltados, né? De sermos roubados, de alguém invadir nossa casa, é ou não é? Então, nós também temos que, de certa forma, na minha opinião, buscarmos pensar de forma simples e tomarmos consciência das coisas que podem ser feitas e já são bem feitas em certas indústrias, como é, sim, um bom exemplo, o setor financeiro, e nós temos que, talvez, nos questionar. Será que quando dimensiono uma infraestrutura, um sistema para o público, para o governo, eu estou a levar em consideração princípios fundamentais de segurança? Eu nem estou a falar aqui de super metodologias, e eu não sou contra regulamentações, eu acho que elas são importantes, a regulação é fundamental. Entretanto, nós não podemos ficar aqui sentados em cima de papel, né? E esquecermos de tomar consciência sobre o básico. É a porta e a janela. E às vezes nós queremos meter mega sistemas de segurança e não temos porta e janela, né? Então, eu repito muito isso, por quê? Porque realmente nós às vezes entramos em ambientes de tecnologia que são extremamente complexos e nós nos perguntamos, para quê? E vamos lá, no público, o que o público precisa? O público precisa atender o cidadão. Um hospital precisa ter um sistema que funcione, que quando o utente entre pelo banco de urgência, o sistema funciona. O banco público precisa atender o sistema de uma forma com que o dinheiro não suma, com que o sistema esteja disponível para depósitos e levantamentos, etc. As entidades públicas que emitem certificados, etc. Precisam fazer o quê? Diminuir as filas, precisam ter flexibilidade. Então, nós temos que lembrar que serviços públicos precisam simplesmente funcionar. E para funcionar, sim, tem que ter infraestrutura, sim, tem que se cuidar da segurança, mas, como diz o americano, né? Keep it simple. Não precisamos complicar a coisa que depois vira um monstro e daí sim, nós temos um problema de conhecimento técnico das pessoas, etc, etc. E, de novo, não estou contra tecnologias de topo, não estou contra regulamentações e tudo mais. Nós aqui rimos quando mencionou COBIT, seria um sonho, né? Seria um sonho, nivelar para toda a gente é COBIT e ITIL, mas não é a realidade.
né? Não é uma realidade só da Angola, não é da África, não é do Brasil, não é da América em geral, não é da Europa também. Nós temos que entender que as coisas precisam funcionar, né? Desculpa me alongar aqui. Ok. Enquanto não me derem sinal, não vamos parar, só para informar. Ok. Então, sobre esse processo de uniformização, né? Ouvimos várias vezes que dentro do organismo público, que está mais um pouquinho lá para frente, é o Ministério das Finanças, né? Pelo motivo que o Filipe acabou de explicar, né? A minha pergunta é, talvez não seja este o motivo pelo qual outros ministérios, por falta também de consciencialização, acharem que os seus recursos não são recursos passíveis para a digitalização. Por exemplo, um Ministério da Família e Promoção da Mulher, não que esse seja menos importante, não, só mesmo um exemplo, né? Qual seria diríamos, qual seria a prioridade destes na análise dos processos a serem digitalizados? Eu só falo uma frase: atender bem o cidadão. Ok. Depois, precisa de muita coisa para isso, né? Ok. Assim, sendo muito cirúrgico na intervenção, né, por causa do nosso tempo, é complicado, de novo, né? Você pega um Ministério da Agricultura, vou dar um exemplo claro, um exemplo qualquer aqui, né? Que agora até tem iniciativas interessantes fomentadas pelo Banco Mundial, né, para digitalização de determinados tipos de serviço. Às vezes, há algumas questões que atrapalham. Acho que uma falta de um governance, ou seja, como já foi dito aqui, de alguém que diga, vão para esse caminho, é um problema, porque, pronto, as entidades ficam um pouco perdidas, e aí você sempre vai precisar do feeling estratégico do gestor daquela entidade, que muitas das vezes não tem a literância tecnológica necessária para poder perceber os riscos e as vantagens, né, daquela digitalização, ou os riscos e as vantagens de implementar determinadas políticas de cibersegurança. Então, eu acho que a formação, no final das contas, está na base de tudo, né? Treinar, formar, dar a conhecer, né, a população em geral, aos gestores das entidades, a importância da cibersegurança, porque, infelizmente, hoje em Angola, a gente só... Eu já vi isso muitas vezes acontecer, acho que os meus colegas aqui, gestores só prestam atenção em cibersegurança depois do incidente ocorrer. É tipo você lembrar de dar remédio para a pessoa depois que ela morreu, né? Não tem como, ela não vai ressuscitar, né? Então, morreu, tá, dá remédio para ela, não vai voltar dos mortos. Então, muitas das vezes acontece isso porque falta uma liderança, falta formação e falta direcionamento mesmo. Até porque é igual na nossa casa, se você tem pouco dinheiro, você vai priorizar aquilo que é mais importante para si, é comer, é pagar suas contas, e não vai gastar em outras coisas que muitas das vezes as pessoas entendem ser supérfluas, mas não são. Tá? Ou seja, muitas das vezes as entidades não investem em tecnologia, não investem em digitalização e não investem em cyber, porque não entendem que esse investimento ele efetivamente é importante. E precisamos dar a visão aos gestores de que ele é importante e não deixar com que os problemas ocorram e a gente corra atrás do prejuízo, que acontece muito. As pessoas precisam saber que um sistema parado por determinadas horas é prejuízo, né? É prejuízo de reputação, é prejuízo financeiro, como um banco. Como falamos aqui, o banco não faz isso porque tem prejuízo. Só que as entidades do governo, muitas das vezes, não entendem bem esse prejuízo, não materializam esse prejuízo. Desculpa. Ok. Eu fui para... Ok. Pronto. Bem, eu queria perguntar, neste caso, torna-se um desafio a consciencialização das pessoas sobre a necessidade da digitalização? É parte do desafio? sim, sem dúvida. A sensibilização, a criação de uma cultura de excelência, de uma cultura orientada à segurança também, porque se nós repararmos, a cibersegurança tem estado nas bocas do mundo nos últimos anos, não é? Não para de sair nas notícias, não para de sair nos telejornais, mas se repararem, muitas dessas instituições
tinha muita coisa em comum. Estamos a falar, por exemplo, da TAP em Portugal, estamos a falar das Vodafones. Não se pode dizer que eles não investem em tecnologias para proteção de cibersegurança ou de segurança de informação, muito pelo contrário, não é? Mas a cibersegurança não é um estado que se atinge e eu agora estou seguro. É uma postura, é uma forma de estar, é uma jornada contínua, porque o landscape, ou a paisagem, por assim dizer, do que são as potenciais ameaças, está constantemente a mudar, não é? E o que era hoje conhecido, amanhã nós temos novas vulnerabilidades, portanto, que nem tínhamos conhecimento. As novas tecnologias emergentes também são um risco a considerar. Agora, muito recentemente, acho que a euforia toda do ChatGPT, da inteligência artificial, vai-nos substituir a todos e, de alguma forma, algumas das nossas tarefas vão ser impactadas. Mas, por exemplo, a Itália bloqueou o acesso agora ao ChatGPT por questões de preocupação de privacidade de dados. Soube-se agora que a Samsung, planos, chamemos-lhe secretos, ou pelo menos confidenciais, foram expostos via ChatGPT por funcionários da Samsung, e não devem ser pessoas que são iliteradas, ok? Utilizaram o ChatGPT para fazer validações de código, utilizaram o ChatGPT para fazer o resumo das notas de reunião que eles tiveram de trabalho interno, e, portanto, esses modelos, por exemplo, de inteligência artificial, esse é outro risco, aquilo não é estático. Eles aprendem com aquilo que nós colocamos também lá. Ok? E, portanto, essa brecha de informação soube-se também dessa forma. Portanto, é uma forma de estar, tem que se investir nas pessoas, tem que se criar uma cultura de segurança e obviamente, tem que se investir em sistemas adequados, e cada organização, dependendo do seu setor, dependendo da sua dimensão e também do seu orçamento, porque não é possível proteger tudo e mais alguma coisa. Qualquer organização vai à falência logo, não é? Há soluções imensas para gastarmos em cibersegurança. Tem que haver esta consciencialização e também formação em gestão de risco nestas matérias. Euclides, como é que podemos ultrapassar essa barreira de base da consciencialização das pessoas? Em matéria de cibersegurança ou em matéria de digitalização? Digitalização versus cibersegurança. Pronto. Em termos de digitalização, primeiro temos que saber qual é o problema que nós queremos resolver. Okay? Porque também não vais conseguir digitalizar tudo. Okay? Temos que saber exatamente o que é que queres resolver. Há pouco falavas do Ministério da Família e Promoção da Mulher. Eu acho que esse é um setor esse é um ministério que deve ser digitalizado. Pronto, porque a informação, tu tens uma panóplia de informação, tens pessoas completamente distintas e tu só consegues, só com modelos, por exemplo, de machine learning ou AI, consegues entender os padrões, consegues desenhar novas soluções. Então é um ministério que precisa ser digitalizado. Então aí tu tens um problema na mão que precisas resolver, e depois tem que existir uma convergência ministerial, né? Ou seja, se o Ministério da Família e Promoção da Mulher precisa de entender melhor as suas famílias, as mulheres e tudo o resto, ela precisa de que o Ministério da Educação ou do Ensino, acho que agora nós temos dois ministérios, acho que tem um Ministério da Educação, outro do Ensino Superior, se não estiver enganado, deve formar pessoas que vão responder a essa necessidade. Okay? Por exemplo, a África do Sul, se não estou enganado, há 2 ou 3 anos atrás, definiu uma estratégia que queria ter vários data science. E as universidades começaram a formar as pessoas com esse objetivo. É preciso que exista uma conversa interministerial para que consigamos chegar nessa questão da conscientização. A conscientização não é nada mais educar as pessoas, né? Instruir as pessoas sobre aquela matéria. Isso no campo da digitalização. No campo da cibersegurança, nós temos que fazer a conscientização num loop, né? Vamos assim dizer, porque nós normalmente temos a cultura de fazer top-down, que é de cima para baixo, e nunca recebemos o feedback de baixo para cima. Então tem que existir uma conscientização tanto das pessoas que têm a estratégia, né? Que definem a estratégia. Tem que ter pessoas que entendam da matéria de cibersegurança junto dos decisores para conseguir construir de forma diferente. Vai usar as soluções, que vai usar os sistemas, também tem que ser informado de que riscos existem na utilização destes serviços.
que não pode ser somente de um lado e do outro lado não existir. Por exemplo, nós temos que tirar ilações da informação suficiente para a tomada de decisão. Muito obrigado. Infelizmente, não recebo sinal. Ok, já recebi há muito tempo, já acabou. Mas eu gostaria de ouvir da vossa parte, depois de ultrapassada o obstáculo da consciencialização, qual deverá ser, ou qual é o desafio que nos aguarda para chegarmos quase à plenitude em matéria de digitalização e segurança cibernética? Para os 4, para fechar, já. 1 minuto para cada um. Começando pelo William. Uau! Os americanos estão nisso até agora, e olha que eles estão bem na frente. Olha, não tem como. Digitalização e cibersegurança é um exercício de melhoria contínua, ele não tem fim, tá? Nós não, como mesmo foi dito ali por Euclides, não é possível digitalizar tudo num primeiro momento. Provavelmente a sociedade ela está caminhando para isso, né? E falou-se aqui sobre o ChatGPT e inteligência artificial. Assim, para ser muito claro, acho que depois que nós conseguirmos sim ter um nível de literância e ultrapassar essas barreiras no que diz respeito ali à consolidação e à maturidade, é fazer os investimentos, consolidar os investimentos, identificar aquilo que seriam as melhorias de serviços ao cidadão, identificar aquilo que efetivamente irá melhorar a vida do cidadão e perseguir isso, né? Vamos alcançar, e outros desafios virão e vamos ter de alcançar esses desafios também. É uma busca contínua, né? Não dá para parar. Hoje você tem um cenário, daqui a 10 anos o cenário será completamente outro. E aí teremos de estar preparados para reagir a esses cenários. Talvez nos preparar para reagir a cenários de maneira mais rápida, esse talvez fosse o caminho. Obrigado. Felipe. 1 minuto. Para mim é um desafio, né? 1 minuto. Tem que querer. Eu tento buscar, sempre pensar de forma simples, tem que querer. Qual é o nosso principal desafio? É que as pessoas não querem. Por que o judiciário ainda tem pilhas de papel desse tamanho? Por que nós visitamos governos provinciais e tem pilhas de papel desse tamanho? Ah, não falta dinheiro. Será que falta dinheiro? Será que não tem uma solução open source barata que pode começar a fazer a coisa funcionar? Então tem que querer. Sim, tem que tomar consciência. O ponto fundamental é tomar consciência que eu estou numa posição atual e eu posso estar numa posição melhor do que eu estou hoje. Agora, tem que querer fazer, traçar essa jornada, né? Eu não vou repetir tudo que a gente disse antes, que é termos sistemas que funcionam, porque precisa ter sistemas que funcionam. E eles não precisam ser megalômanos e que requerem superinvestimentos. Precisa querer. O meu trabalho de mestrado, que eu fiz exatamente sobre o tema de aplicação de metodologias de gestão de TI em Angola, mostrou claramente que os gestores sequer conhecem as metodologias, os frameworks e aí por diante. A maior parte das pessoas entrevistadas disse que não conhece. E se não conhece, como é que vai poder fazer alguma coisa? Ok, obrigado. Ivo, 30 segundos, porque o Felipe pegou os 30. Ok. Bem, não há nenhuma solução mágica para esse problema, infelizmente. Mas eu penso que toque, se calhar, adequado e harmonizado entre processos, tecnologia e pessoas. E não pode haver descompensação em nenhum destes vértices. Se houver uma descompensação muito grande, isto coloca em causa todos os investimentos que possamos estar a fazer. Podemos investir muito em tecnologia, mas não investimos na capacitação das pessoas. E não é só capacitação inicial, é uma capacitação contínua, não é? A segurança também não somos só nós. São também todos os parceiros com que nós colaboramos. Mais adequada relativamente à segurança acaba por colocar também em risco a nossa organização, os dados dos nossos clientes, dos nossos trabalhadores e, portanto, isto tem que ser uma jornada contínua e tem que ir todos juntos. Obrigado. Alcides? A plenitude é desafiante, né? Porque a humanidade também ainda não alcançou a plenitude, então por isso. Mas nós estamos na indústria 4.0. Então, eu acredito que a solução para essa era é também termos uma educação 4.0. Ou seja, as crianças desde a base têm que entender tecnologia.
Ou seja, tem que, em outros países investem em currículos de ciência, tecnologia e matemática, tem que entender tecnologia. E depois as instituições têm que fazer avaliação de ativos e avaliações do risco. Essa é a abordagem que eu olho para esse tema. Ok, muito obrigado. Ali está o nosso sinal para terminarmos. Mas sem antes... Acho que vamos buscar a segurança para nos tirar daqui, não é? Pois, dizer que o painel que terminou há bocado falou sobre a digitalização e segurança cibernética nos serviços públicos. Estiveram aqui comigo os senhores William Oliveira, da Tistec, Felipe Redke, da ETIC, Ivo Martins, da Aurora Borealis e Alcides Miguel, do Banco Atlântico. Eu sou o Joaquim Cacicato. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.